O plano vai conseguir cobrir cerca de 40%. Você vai conseguir pagar a diferença? $1 milhão em prêmios. Você enlouqueceu. A lenda apareceu. Nada mal pra um coroa. Não quero que ele monte em touros. A gente já passou por isso. Por favor, não incentiva ele, tá bom? Estou aqui com o Billy Hamilton, o atual campeão da PBR. Ele é bom. Não tão bom quanto você. Não tão bom quanto eu era. Acontece que você quase se matou em cima de um touro e não sabe por que eu não quero que o meu filho siga os seus passos. Bora lá, Cody. Manda ver, cara.